seio esquerdo e o seio direito. Essa é a superioridade da mulher. O homem, na vida dele, ele manipula duas forças, dois mundos só. O mundo espiritual e o mundo físico. O Kalunga, que é representado pelos seios da mulher, a única que abre é a mulher. Logo, ela é aquela que permite que a vida se manifeste no nosso planeta. Para nós explicarmos a posição da mulher em África, nós precisamos de viajar, precisamos nos elevar ao sentido mais ontológico da vida, ou o aspecto da sacralidade da vida. E aqui em África nós não estamos a falar de religião, porque a África não tinha religião. A África tinha religiosidade e essa religiosidade é segmentada e é assentada na espiritualidade. A nossa forma de ver a religiosidade e ver a espiritualidade, não é? Nós que criamos o ente supremo pela primeira vez, porque quem descobriu, quem ensinou isso aos outros povos, que existe um ente supremo, foram, portanto, os povos de África desde a mais alta idade da pedra. E nós vimos isso representado aonde? Nas pinturas rupestres. Por exemplo, aqui nós em Angola temos gravuras rupestres em Malange, no Kwanza-Sul, no Virré, no Uíge, em Chitunduulu, Mulume, onde aquelas pinturas têm, por exemplo, cerca de 35 mil a 45 mil anos antes de Jesus Cristo. Não são os 10 mil anos que o europeu quer explicar, não. Isso não constitui verdade. Mas desde a antiguidade clássica africana, nós vamos ver esse sentido do divino que a África descobriu a ser expandido para os outros povos. E os povos africanos, segundo a sua macroestrutura, não é? Porque nós temos o princípio de macroestrutural africano, como diz o professor Mbok Bassong, ou o princípio de unidade africana, como explica bem o professor Cheikh Anta Diop, vem essa divindade a se manifestar de duas formas. Ou seja, nós nunca vimos em África um Deus ou uma divindade que é um homem só, absoluto, como é, por exemplo, no caso das religiões judaica, cristãs e islâmicas, onde nós temos, por exemplo, no Ocidente, por exemplo, no judaísmo, temos, por exemplo, um Jeová, que é um Deus masculino, Senhor da guerra, mesmo nos seus 10 nomes. Nós vamos encontrar que os 10 nomes que Jeová tem são todos masculinos. O paraíso ou o céu é um céu povoado por anjos, nunca nos falam de anjas, ok? Nós temos, por exemplo, anjo Miguel, anjo Gabriel, anjo Uriel, etc. E se nós lermos o grande livro dos anjos de Eugene Whipler, um dos melhores manuais sobre esse assunto, nunca vamos ver ali anjos femininos, ok? Muito pelo contrário, nós vamos ver que Lilith, que era a esposa de Adão, ou Lilitu, foi constituída como a mãe dos demônios quando ele se revoltou contra alguns aspectos de Adão que ela não aceitou, não é? Vamos ver que também na questão do Islão, não vamos ver a mulher, apesar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter defendido as mulheres, acabado com aquela perspectiva de que, e nós vamos ver isso no Alcorão, por exemplo, há um trecho de uma dos Salá, ou de uma das suratas, onde o profeta diz assim, a revelação diz assim: quando a menina que for enterrada viva perguntar o porquê, muita gente não sabe que ali naquela região árabe, um homem, quando tivesse mais de 2 meninas, a terceira era enterrada viva porque a mulher não tinha valor nenhum. Então, esse costume de ver uma divindade masculina não é africano. Os africanos viam que Deus, quando se manifesta como homem e mulher ao mesmo tempo. E ele se manifesta primeiro como mulher. Então você vai ver desde o Antigo Egito, aonde isso começou, você vai encontrar um nome que é Amun-Ra.
Amun é o lado feminino de Deus, Ra é o lado masculino. Não é? Você vai encontrar, por exemplo, no antigo Ghana, entre os Asante, Nyame, Nyamkipon. Nyame, feminino, Nyamkipon, masculino. Vais encontrar aqui, por exemplo, nas chamadas regiões, chamadas regiões Bantu, mas também isso de povos Bantu, nunca existiu isso. E se podemos falar isso num outro programa, foi uma criação, uma identidade forjada pelos europeus. Nós vamos ver, por exemplo, entre o Xangala, ou Jungala, ou Jungara, que foram confundidos ou foram tornados Bantu, nós vamos ver Ambe, ou vamos ver Nzambe. Nza, masculino, aliás, feminino, Mbi, Ombe, masculino. E isso vai fazer com que nós compreendamos desde a mais alta antiguidade que, afinal de contas, a divindade se institucionalizou pelo feminino. Aí nós vamos ver a institucionalização da sacralização da mulher em África. Daí que nós vamos ter, por exemplo, Nkisi, que são femininos, orixás, que são femininos, e néteres, que são femininos. A sacralidade da mulher em África começa ali. A posição da mulher começa ali em África. Começa no aspecto mais sagrado. E veja, daí que o professor Dumbi Facoli dizia o seguinte: não existe igualdade em África entre o homem e a mulher. Por quê? Não é? Embora o nosso mestre Mbala Lusunzi nos mostre o contrário, não é? De que no Congo havia uma igualdade, mas não sei bem se é essa palavra igualdade que ele quis falar porque estava a falar em português, mas se calhar mais ele estava a dizer que existe complementaridade, equilíbrio, tá vendo? É esse equilíbrio que existe entre homem e mulher. Mas esse equilíbrio tem que existir por quê? Porque um é superior e o outro é inferior. Quem é superior? É a mulher. A mulher em África sempre foi superior. Por que a mulher em África é superior? Porque a mulher é a gestora da vida. Veja, não sei se eu já disse da outra vez no outro programa, mas se não disse vou repetir. O professor Amadou Ampateba dizia isso. O mestre Bambele Henrique Tinapá dizia isso, e nós vamos ver isso em todas as escolas africanas. O homem tem 9 poderes, a mulher tem 11 a 13 poderes. E eu vou contar aqui. O homem nunca está completo se nunca tiver uma mulher, mas a mulher está completa mesmo se não tiver um homem. Como? Eu vou lhe explicar como. Porque a mulher tem equilíbrio em si mesma. Mesmo até cientificamente, a mulher tem 2x. O homem tem XY. Quem vai determinar o equilíbrio do homem é o X a mais que a mulher tem. E nós vamos ver o seguinte. Veja, toda a nossa concepção mística, toda a nossa concepção espiritual africana diz que Untu, como diz o professor Basilele, o professor Bassa, existe uma filosofia Untu. E outros agora estão a dizer que existe um tal de povo Untu. Não existe também isso de povo Untu. Da mesma forma que não existe povo Bantu. Vamos evitar isso. Untu é, na verdade, a divindade que está na nossa cabeça. Untu, Mutué, não é? Montu, Mutu, não é? Mas também é a mesma coisa que o Ka, no Antigo Egito, o Orixá, não é? O Ori, não é? O Noma, aqui na nossa cabeça. Veja, a cabeça é o espaço sagrado onde a divindade se manifesta. É o espaço com mais poder. E é aqui onde estão os 7 canais do poder superior. E que o homem e a mulher têm 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, uma boca. Esses são os aspectos superiores. Homem e mulher têm. Depois tem mais outros 2 aspectos inferiores. O sexo, o órgão sexual e o órgão excretor. São 9. Só que a mulher tem mais 2, que ela abre, que o homem nunca vai abrir. Seio esquerdo e o seio direito. Essa é a superioridade da mulher. Porque a mulher, e isso nós aprendíamos nas nossas escolas espirituais antigamente em África. Ainda algumas escolas espirituais
continuam a ensinar isso. Esses dois canais aqui, no centro do peito, quer dizer que, e veja, se você ver o Dikenga, que é o Dikonga, não é? Que é o cosmograma, a forma como o nosso povo se organizava via o universo. E isso também nós vemos na escultura Lunda Chokwe. Quando vemos aqui um tangua, não é? Nós vemos aqui um tangua, aqui na testa da nossa escultura. O Dikenga está dividido em 3 partes. Tem a parte superior, a parte intermédia e a parte inferior. Veja, nós temos a parte superior, que é o Kunseke, o Kumpemba, que é o mundo espiritual. Depois temos o mundo astral, que é o mundo intermediário, que é o Kalunga, mundo dos antepassados. E temos o mundo físico, que é o Kunseke. O homem, na vida dele, ele manipula 2 forças, 2 mundos só. O mundo espiritual e o mundo físico. O Kalunga, que é representado pelos seios da mulher, a única que abre é a mulher. Ou seja, a mulher, quando aloja o espírito no seu corpo, ela entra em canal direto com quem? Com esse mundo dos ancestrais, com esse mundo dos antepassados. É por isso que os seios da mulher inflamam e os seios do homem não inflamam. É essa posição sagrada e superior que a mulher tem, porque a mulher, ela domina nos 3 mundos, nos 3 planos de existência. É esse posicionamento superior que a mulher tem. Logo, ela é aquela que permite que a vida se manifeste no nosso planeta, que a vida se manifeste na nossa família, que a vida se manifesta na nossa comunidade. É ela que é capaz de perceber aquilo que os ancestrais estão a dizer diretamente, porque ela não tem intermediário. Enquanto que o homem precisa de um intermediário para se comunicar com o divino, que é a sua mãe, porque o homem começa a se comunicar com o plano espiritual através da sua mãe. A mulher, a partir do momento que ela decide alojar a vida em si, ela entra em contato direto com essa força que mantém e que gere todo o nosso universo.